Fala galera do Zona de Comando, estamos de volta com as raras de Eldritch Moon, de Lua Arcana, para fazer aqui a nossa análise profunda. São menos cartas, obviamente, então esse vídeo deve ser um pouco mais curto. A gente começa aqui por um verso de uma das cartas raras de Lua Arcana, que é a Abolidora de Linhagens, e que tem um verso bem interessante, é um 6/5 voador, que quando essa criatura se transforma, né, da frente para esse verso, o oponente alvo sacrifica 3 criaturas. É forte, obviamente, e mesmo no mesão, sacrificar 3 criaturas, embora seja só um oponente, vai ser sempre forte, né? Porque você vai acabar escolhendo aquele oponente que tiver com a maior presença, a presença mais relevante de campo, né? Então, isso é bom sim. Agora resta saber se a frente é tão boa quanto esse verso aqui. A frente vem em breve, a gente vai dar uma olhada nela. Vamos lá, seguindo com Alfas Reunidos, uma criatura de 6 mana, 5/5, toda vez que bloqueia ou é bloqueado por uma criatura, ele dá 3 pontos de dano àquela criatura e 3 pontos de dano ao controlador daquela criatura. É uma criatura interessante sim, pelo menos ele impõe um certo respeito, uma vez que ele tem essa habilidade embutida aí. Não é nada sensacional, é um 6 mana 5/5 que não tem nenhum tipo de evasão, ele tem só essa habilidade. Para o Commander não é nada absurdo, mas é uma carta razoavelmente interessante aí sim, a gente não pode dizer que não é. Ameias de Handware, eu não sei se isso aqui é Handware, se é Handwire, sinceramente eu fico devendo na pronúncia correta porque eu não sei. Mas é um terreno que adiciona mana incolor e tem 2 habilidades, uma delas você paga montanha, né, uma mana vermelha vira, criatura alvo ganha ímpeto. Isso é bom, aliás isso é bom não, isso é ótimo, né, para um Commander mesão. Em que muitas vezes faz uma diferença absurda você entrar com uma criatura já batendo, ao invés de simplesmente fazer a criatura e deixar ela lá no campo de batalha durante um turno inteiro, né, uma rodada inteira até voltar você, e aquela criatura pode sofrer uma remoção. Então essa habilidade por si só é muito boa sim, com certeza. E agora tem uma segunda habilidade, que é 5 mana no total, se você for o dono e controlar aquela criatura, aquela história da fusão, né? Então precisa ter uma fusão com outra a carta, que é a guarnição de Handware, não sei se é isso. Você vai fazer o tal do Meld, né? Vai fazer a fusão para um bicho 7/4 que a gente vai ver logo mais o que faz, né? Então o terreno é bacana, fundamentalmente já pela questão de dar ímpeto para uma criatura. Vale a pena sim você considerar ele para o seu deck, é um terreno bem interessante. Se você puder ainda colocar no seu deck a guarnição, né, para fazer a fusão, por que não? Melhor ainda. Eu não sou muito fã, vocês já sabem disso, de fusão, mas o terreno só pela primeira habilidade já é bom o suficiente. Aprisionados na Lua é um encantamento bem interessante, né? Por 3 manas você vai encantar uma criatura, um terreno ou um planinauta. E aí diz que a permanente encantada vira um terreno incolor que simplesmente adiciona mana incolor, e essa carta então encantada perde todos os seus outros tipos e todas as suas habilidades. Basicamente você transforma um terreno, um planinauta ou uma criatura num terreno incolor, né, num terreno que gera incolor. Então essa carta já tem um valor agregado bem maior, né? Num mesão em que a gente muitas vezes precisa cuidar de alguma ameaça do oponente, ter uma remoção pontual a gente sabe o quanto é importante. Ter uma remoção pontual que cuida, que é versátil, né? Que pode afetar um ou mais tipos de cards, sempre vai ser bom. E esse aqui é interessantíssimo, porque você pode encantar um terreno do oponente que esteja te prejudicando de alguma forma, um planinauta que esteja próximo, por exemplo, de ultar e de repente deixar um emblema que depois você não consegue mais remover de jogo, ou uma criatura do oponente que seja também uma criatura muito preocupante. Você tem essa versatilidade, você pode usar Aprisionados na Lua para qualquer um desses tipos de cards. E o que torna esse encantamento, então essa aura,
uma aura bem interessante. Em decks azuis, em que a gente sabe que muitas vezes você conta com feitiços que devolvem permanentes para a mão, você pode usar isso e de repente devolver para sua mão e usar numa outra ameaça mais significante da mesa. Muito bom Aprisionados na Lua. Existe uma possibilidade muito grande da gente ver isso rodar em vários decks, tá? Muito boa a carta para o Commander mesão. Auxílio de Sigarda é um encantamento de apenas uma mana, né? Que diz que você pode conjurar uma aura e você pode conjurar equipamento como se tivesse lampejo. E aí toda vez que um equipamento entra no campo de batalha sob seu controle, você pode anexar a criatura alvo que você controla. Olha, esse encantamento, ele obviamente que ele é para um tipo específico de deck, né? Ele não é um encantamento que vai servir para um leque muito grande de decks, mas para o tipo de deck que eles propõem a servir, esse encantamento é excepcional, né? Então pega aquele tipo de deck em que você, por exemplo, conta com o teu general como condição de vitória fundamental ou primordial, plano A, né, do seu deck, e você tem aquele deck então que procura ganhar com o general, e aí você tem muitos equipamentos, muitas auras no seu deck para justamente tornar o seu bicho mais forte, né, transformar um bicho já relevante de repente num Megazord, né, e atacar com isso. Esse tipo de deck é o deck certo para você colocar Auxílio de Sigarda. E ser um encantamento de turno 1 torna isso ainda mais interessante, né? Porque vem cedo para jogo e agrega bastante valor a esses decks que se propõem a lotar o campo de batalha de equipamentos, né? E atacar com uma criatura muito bem equipada. Isso aqui é uma adição espetacular para esse tipo de deck. Obviamente que só serve para ele, mas é uma carta que você pode ter certeza que você vai ver como peça fundamental desse tipo de deck, né? Que se propõe a rodar muito equipamento e equipar as criaturas. Muito boa a carta, belíssima adição para o Commander mesão. A Bruna, a Luz Devanescente, é uma criatura lendária de 7 manas e é um 5/7. Ou seja, você pode usá-la como seu general. Vamos ver o que ela agrega de valor aí. Quando você conjura a Bruna, você pode devolver o card de criatura do tipo anjo ou humano do seu cemitério para o campo de batalha. Essa habilidade é bem bacana. Obviamente, então, que você vai montar um deck mono white, né, em torno da Bruna, tendo mais anjos ou mais humanos, né, para que essa habilidade dela seja ainda mais relevante. Porque ela, por si só, é um 5 manas, é um 7 manas 5/7, que tem voar e vigilância. Voar, óbvio, mas o vigilância a gente sabe como isso é bom para Commander mesão, poder atacar sem precisar virar criatura, vai ser sempre bom no Commander mesão. Agora, ela é pesada, né? São 7 manas para você fazer ela pela primeira vez, fora as vezes que ela voltar para a zona de comando e você precisar castá-la de novo, ela vai ficando cada vez mais cara. Ela normalmente não vem sozinha, né? Quando você faz a Bruna, ela vai vir acompanhada de algum anjo ou de algum humano que esteja no seu cemitério. Então, isso torna ela mais interessante, certo? Agora, a questão de fazer a fusão dela com a Gisela, que a gente vai ver daqui a pouco, é mais secundário, né? Ela vai ser muito condicional, meio difícil de acontecer, você vai precisar sempre da Gisela lá em campo, e obviamente que você pode trazer os dois para campo, né? A Gisela, acredito eu que seja um anjo ou seja um humano também, a gente vai ver isso logo em seguida, e então a fusão torna-se mais fácil. Mas lembrando que a fusão, a gente viu isso na oficina mecânica, né, sobre Lua Arcana, ela é uma habilidade mais fraca para o Commander mesão, né? Porque você acaba perdendo 2 cards para uma só remoção, né? Enfim, mas interessante a Bruna, ela não é uma carta ruim, nem por um segundo. Brutalidade Coletiva é um feitiço com aquela habilidade interessantíssima de escalar, né? E o custo de escalar aqui é você descartar um card. E aí, para cada card que você descartar, você vai poder escalar, ou seja, escolher mais opções para essa mágica. Vamos ver o que você pode escolher. O oponente alvo revela a própria mão, você escolhe um card de mágica e ele descarta aquele card. A gente já sabe que esse tipo de habilidade só funciona legal, só é interessante
para Commander X1, né, para Duel Commander. Para mesão, isso aí é muito fraco, é simplesmente muito fraco. Mais habilidades, vamos lá. A criatura alvo recebe -2/-2, e se você escalar também, o oponente alvo perde 2 e você ganha 2. Olha, mesmo com as habilidades adicionais, eu continuo com a impressão de que esse card ele só é interessante no X1 e não no mesão. Tá? A minha opinião não muda com relação a isso. É um belo feitiço, mas não para um mesão. Campeão de Graça das Garças. 4 manas, é um 3/3 que tem lampejo e é um vínculo com a vida também. E aí quando ele entra no campo de batalha, os outros humanos que você controla recebem +1/+1 e recebem também o mesmo vínculo com a vida que ele tem. Bicho legal, poder fazer com lampejo é melhor ainda, você pode jogar isso proativamente para um combate mais forte, um combate com muita criatura que vai te elevar a vida bastante, né? De repente se você estiver precisando de vida. É um bicho que você pode jogar defensivamente, né? Para bloqueadores mais fortes, bloqueadores que vão te dar vida, né? Legal a carta, bem interessante, Dex de humano, né? Ele é bacana ser usado. O porém é que ele realmente é um Selesnya, então você vai precisar usá-lo em decks minimamente Selesnya. Mas um bom bicho, não é nada espetacular, mas é um bicho bom, tá? Bem legal para o mesão. Condenado Stromkirk, é isso aí. O Condenado Stromkirk é um 2 manas 2/2, que é um vampiro horror. Descarta um card, os vampiros que você controla recebem +1/+1 até o final do turno. Obviamente que esse card só serve para decks tribais de vampiro. Se não, ele é um 2 mana 2/2, nada demais, né? E obviamente que você pode usar essa mágica descartando um card só uma vez, porque ela especifica. Então, se você pudesse fazer isso várias vezes, seria ainda melhor. Mas é um bicho bom, mas para um deck específico tribal de vampiros. Nada demais a acrescentar com relação a isso. O Demônio das Profundezas Ancião é um 8 mana 5/6 com lampejo. Isso é legal. E ele tem aquele custo alternativo de emergir, que é muito bom no Commander Mesão. A gente já viu isso na oficina mecânica também. Quando você conjura ele tem uma habilidade, né? Que ela resolve quando você conjura. Você vai virar até 4 permanentes alvo. Isso é bacana, com certeza, para o Commander Mesão. Você vai escolher as permanentes alvo, pode ser de qualquer um dos seus oponentes, né? E o fator lampejo ele implica naquele elemento surpresa, né? Que é sempre válido para o Commander Mesão. Ele por si só é só um bicho grande, né? Não tem nenhuma forma de evasão, né? Mas ele é um bicho grande que impõe esse elemento surpresa. Então você pode, de novo, usar isso proativamente, se você quiser fazer um ataque e virar bloqueadores. Você pode fazer isso defensivamente, virando as criaturas de um oponente que vai entrar na fase de combate, para que ele não possa atacar com essas criaturas. Ou você pode fazer isso até, de repente, numa fase de manutenção, virando coisas que você não quer que o oponente utilize na fase principal, seja um artefato, seja, sei lá, um próprio terreno, enfim. Existem várias formas de você utilizar isso aqui, e a versatilidade dessa carta torna ela muito boa assim para um Commander Mesão, com certeza. Não é uma carta espetacular para um Commander Mesão, mas é uma carta bastante interessante, certo? Desafio Coletivo é mais uma mágica de escalar. Então vamos ver se ela é interessante com efeito de escalar. São 3 manas para você fazer esse feitiço, né? E aí você vai poder escolher. O jogador alvo vai descartar todos os cards da própria mão e comprar o mesmo número de cards. Vale acrescentar que isso pode ser para você mesmo, né? Você pode ser o alvo, então você pode reciclar a sua mão, se você quiser. E se você escalar, quer pagar uma mana de qualquer cor, ele vai causar 4 pontos de dano a uma criatura alvo, ou vai causar, se você escalar de novo, 3 de dano a um oponente alvo. Já é uma mágica muito melhor para o Commander Mesão do que aquela preta que a gente viu
agora há pouco que a gente mencionou que ela é melhor para o Commander X1. Isso aqui já é mais interessante, porque minimamente serve para você dar uma reciclada boa na sua mão se ela tiver cheia de terrenos, por exemplo, ou cheia de coisas inúteis, né? Ou você pode usar isso na mão do oponente, né? Se você sabe que o oponente comprou ou tá com uma quantidade interessante de cards na mão, ou ele teve que revelar, ou ele comprou uma quantidade de cards que de alguma forma ele teve que revelar ao comprar, e você sabe que ele tem coisas boas, ou ele tomou uma remoção que devolveu coisa para a mão e você quer fazer com que ele descarte aquela mão porque você não quer aqueles cards na mão do seu oponente, você pode escolher ele como alvo, né? E aí ele vai descartar e ter que comprar um número o mesmo número de cards, então você faz com que ele se livre de ameaças da mão dele. Isso é versátil, a gente já mencionou que a versatilidade é boa, e as outras habilidades, se você conseguir escalar, elas são apenas valores agregados. 4 de dano a uma criatura alvo acaba matando bastante coisa sim, e 3 de dano a um oponente alvo também acaba sendo de valor. Bem melhor do que aquela mágica preta para o Commander Mesão, o desafio coletivo. Bela mágica. Diabos Impetuosos é um 4 mana 6/1, atropelar e ímpeto. Basicamente ele entra para causar algum dano mais imediato, né? Até porque provavelmente ele vai morrer para qualquer bloqueador, né? Provavelmente, e a ideia é passar um pouco de dano. Vamos ver o que acontece quando ele ataca. Quando ele ataca, até uma criatura alvo controlada pelo jogador defensor é obrigado a bloquear, né? O Diabos, se tiver apta, né? Se puder bloquear. E aí no início da etapa final você vai sacrificar os Diabos. Tá, isso basicamente acaba sendo uma outra forma de interpretar esse card, e eu acho que é uma forma muito mais válida, é uma mágica de 4 manas, que você vai destruir uma criatura de um seu oponente, e vai, talvez no processo, passar algum dano para ele, né? Porque basicamente você vai desvirar uma criatura... desvirar não, você vai fazer com que uma criatura do seu oponente seja obrigada a bloquear, né, e vai bloquear um bicho que está batendo 6, né? Então provavelmente esse dano vai ser suficiente para destruir a criatura do seu oponente que você não quer que fique em jogo. E talvez no processo ainda passe algum dano para o controlador daquela criatura, tá? Já que você tem que sacrificar o Diabos, né, os Diabos na etapa final, é basicamente isso, é uma mágica de um turno que vai servir como uma remoção para uma criatura de um oponente, que um oponente controla, talvez com valor agregado de você poder passar algum dano para ele, né, direto para ele. É assim que eu acho que essa carta deve ser interpretada. Então ela é boa, não é espetacular, mas ela é boa, serve aí como uma remoção interessante. Dispensa Sumária é uma mágica instantânea de 4 manas que diz que você exila todas as outras mágicas e anula todas as habilidades. Ok, isso é bom pra cacete, certo? Para um Commander mesão em que você muitas vezes vai ter alguém fazendo uma mágica, e aí dependendo da situação do campo de batalha, de como estiver, vai ter uma cacetada de respostas, né? O cara vai falar, em resposta eu faço isso, não, então em resposta eu vou fazer aquilo. Você pode falar o seguinte, não, olha, esse flavor text eu acho que é muito interessante. Pessoal, vamos começar do zero? Quer dizer, essa habilidade que você fez em resposta não vai rolar. Essa outra que você ia fazer também em resposta também não vai rolar. E essa outra mágica que você quis fazer também não vai rolar. Ao invés de anular, eu estou exilando tudo isso. Então eu exilo a mágica, não anulo, né? É uma anulação, obviamente, mas você vai exilar a mágica. E você vai anular as habilidades também que tiverem sido colocadas na pilha em resposta àquela mágica, tá? E o mais legal é que, sabe aquela mágica que diz assim, essa mágica não pode ser anulada? Então, Dispensa Sumária resolve. Porque você não está anulando a mágica, você está exilando aquela mágica que não pode ser anulada. Então, isso aqui é um estilo Counter Spell que é muito interessante. Obviamente que, a partir do momento que você castou, né, você jogou Dispensa Sumária, pode ser que depois dessa mágica, alguém resolva fazer alguma habilidade, né, em resposta. Aí tudo bem, tudo vai resolver que for feito depois de Dispensa Sumária. Mas tudo que foi feito antes de Dispensa Sumária vai pro saco, vai pro vinagre. Então isso aqui é muito bom pro Commander mesão, é de um valor absurdo e você pode
ter certeza que você vai ver essa mágica rodar em muitos decks que jogam azul. Excelente carta para o Commander mesão. O Dobra-Mentes Distendido é um 8 mana 5/5 daquele belo estilo de emergir, né? Agora vamos ver o que acontece quando você casta essa mágica, vamos ver o valor agregado disso. Quando você conjura, o oponente alvo vai revelar a mão, você vai escolher um card que não seja um terreno, com custo convertido igual ou inferior a 3, ou custo de mana igual ou superior a 4, e aí aquele jogador descarta aqueles cards. Ah, não, desculpa, não é ou, é e, né? Então é um custo igual ou menor que 3 e um custo maior ou igual a 4 e aquele jogador descarta aqueles cards. Tá bom. Olha, eu não gosto dessas coisas de você escolher um oponente alvo, né? Porque não tem um valor agregado muito grande. Agora, você vai escolher dois cards ao invés de um, né, na mão dele. Isso pode falhar, obviamente, se ele não tiver alguma das modalidades, mas pode dar muito certo. Serve para aquelas situações em que algum dos seus oponentes tá com uma mão mais interessante, os outros de repente não tem tanta carta na mão, tem uma só, e você quer olhar a mão do seu oponente, aproveitar para tirar duas coisas da mão dele, ou de repente coisas que você sabe que estejam na mão do seu oponente que você não quer que continuem na mão dele, né? Em troca de você fazer aí um bicho 5/5, nada demais, ele não tem nenhuma habilidade interessante quando ele entra em jogo, ele é só um 5/5, mas a partir do momento que você conjura, você tem esse mini valor agregado. Eu acho que é o mesmo caso da maioria das criaturas grandes que tem emergir. Elas têm algum valor agregado, mas não tanto. Eu prefiro o Elder Deep Fiend, que a gente passou por ele agora, aquele bicho azul, né, que você vira até 4 permanentes, do que isso aqui, por exemplo. Tá? Aquele você faz com lampejo, então ele tem um elemento surpresa, esse aqui não. Então esse aqui é um bicho bastante razoável. Ele não é ruim, mas ele é bastante razoável. Tá? O Elder Deep Fiend, o azul, é infinitamente melhor. O Docente da Perfeição, ele é um 5 mana 5/4 voar. E ele tem uma habilidade. Toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou um feitiço, você vai colocar no campo de batalha uma ficha azul 1/1 do tipo Mano Mago. Depois, se você controlar 3 ou mais magos, você vai transformar o Docente da Perfeição e ele vai virar alguma outra coisa. Olha, esse bicho é bacana. Primeiro porque ele tem, por 5 manas, ele tem um corpo muito decente. Ele é um 5/4 voador, tá? Então isso já é bacana. Agora, ele fazer ficha toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou um feitiço é muito bom. Se essa ficha fosse uma ficha 1/1, sei lá, do tipo qualquer porcaria voadora, ou na verdade porcaria voadora não, qualquer bicho 1/1, que ele não fosse de um tipo nenhum, tipo um golem da vida, já seria bom, porque fazer bicho é sempre bom, né? O bicho é bloqueador, bicho é fonte de sacrifício para alguma outra coisa, bicho é sempre valor, né? Agora, esse bicho que você faz com esse Docente da Perfeição, ele é do tipo humano-mago. Então a gente sabe que tem muito deck que tem sinergia com humanos, o deck montado em torno de humanos, ou habilidades que desencadeiam por conta de humanos, mas principalmente magos, né? Tem decks que são montados em torno de magos, né? Decks montados nesse sentido de wizard, né? É isso aí. Tem, se eu não me engano, qual que era o nome daquela criatura que você vira magos, você vira wizards e aí você compra cards? Azami? Eu acho que é Azami. Deixa eu só procurar aqui rapidinho para ter certeza de que não estou falando porcaria. Azami, exatamente. Então, existem decks mono-blue que são montados tendo como general a própria Azami. Olha a habilidade dela. Vira um mago, um wizard, né? Desvirado. Deixa eu até colocar em português aqui, ó. Ah, não tem, legal. A Dama dos Pergaminhos. Mas aqui, ó, vire um mago desvirado que você controla, você compra um card. Então, esse card, por exemplo, é perfeito para um deck da Azami, né? Faz uma ficha, toda vez que você castar uma mágica instantânea ou um feitiço, e com essa ficha, já que ela é um mago, você pode virar essa ficha para Azami, né, para sua general, e comprar um card. Ou seja, é muito valor agregado, né? E aí, se você controlar 3 ou mais magos, você vai transformar ele, né? E aí ele vai ter um outro valor agregado com a outra face dele que a gente vai ver em breve, né? Muito decente esse Docente, sem trocadilhos aí, né? É muito decente.
e ele provavelmente vai ver jogo sim no Commander mesão, em alguns decks, principalmente naqueles que castam muita mágica instantânea, muito feitiço, ou naqueles estilo Azami, que é mais voltado para magos. Bem relevante essa carta sim, muito bacana. O Enxerto do Suturador é um artefato equipamento de 1 mana para equipar 2, a criatura +3/+3. Agora, legal, é um belíssimo de um pump, né? Vamos ver o que mais tem. Toda vez que a criatura equipada ataca, ela não desvira durante a próxima etapa de desvirar. Isso é ruim. Toda vez que o enxerto for solto de uma permanência, sacrifica aquela permanente. Isso também é ruim. Olha, honestamente, eu conheço equipamentos de 1 mana infinitamente melhores do que isso aqui para você colocar no seu Commander. Talvez você queira, porque o seu Commander tem alguma sinergia bacana com sacrificar permanentes e aproveitar de efeitos disso, talvez isso seja bom, mas olha, sei lá, é muita mana, 2 mana para equipar, depois para equipar no outro bicho, para sacrificar um permanente. O 3/3 é legal sim, mas sei lá, eu vejo esse card como um card muito... Depende do deck certo, às vezes isso pode servir, sabe, muito condicionalzão. Tem muito equipamento de 1 mana infinitamente melhor que isso, então isso aqui é só razoável. Errante do Mausoléu. Por 1 mana você tem um bicho 1/1 com voar. Toda vez que outro espírito entra no campo de batalha, ele recebe +1/+1 só até o final do turno. E você pode sacrificá-lo e anular a mágica instantânea ou feitiço alvo, a menos que o controlador pague X, sendo X o poder dele. Tá, isso aqui é só para decks de espírito. E honestamente eu nunca vi um Commander centrado em espíritos, tá? Então, azul, sei lá. Muito nada a ver esse bichinho, eu achei ele bem, mas bem razoávelzão, sabe? Bem mesmo. O Esforço Coletivo é mais uma mágica de escalar. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Ele é um feitiço de 3 manas que você pode escolher uma dessas modalidades. Vamos ver. Destrua a criatura alvo com poder maior ou igual a 4. Ótimo, bela remoção. Vai sempre ter alvo, porque sempre tem algum bicho com criatura... Sempre tem alguma criatura no campo de batalha com poder maior ou igual a 4, né? Sempre. Commander mesão, isso é óbvio. Segunda possibilidade. Destrua encantamento alvo. Excelente, muito relevante. Remoção de encantamento é muito boa para Commander mesão. Terceira habilidade. Coloque um marcador +1/+1 em cada criatura que o jogador alvo controla. Obviamente... que o jogador alvo vai ser na esmagadora maioria das vezes você, óbvio, né? Então você vai colocar um marcador +1/+1 em cada criatura que você controla. Excelente também. Então o que nós temos aqui? 3 habilidades muito relevantes e uma possibilidade de escalar. E o custo de escalar é só você virar uma criatura desvirada que você controla, tá? Ou seja, a gente tem nesse esforço coletivo uma versatilidade boa, de habilidades, né, de possibilidades muito relevantes, podendo escalar. Então esse esforço coletivo, ele é uma mágica, até agora, das que a gente viu de escalar, infinitamente melhor do que qualquer uma das outras, né? Então 3 habilidades excelentes e você pode escalar. Valor agregado absurdo nessa mágica, é aquele tipo de mágica que se vier no early game ela é útil e se vier no late game ela é absurda, né? Você podendo escalar, certo? Excelente card de esforço coletivo, pode ter certeza que a gente vai ver isso rodar em muitos decks, fato. Espírito Altruísta. O Espírito Altruísta, ele é um 2 manas 2/1 voador, que tem uma habilidade simples que diz: sacrificar ele, as criaturas que você controla ganham indestrutível até o final do turno. O que seria só um bicho 2/1 voador, mais ou menos, acaba se tornando um bicho 2/1 voador muito, mas muito relevante, com certeza. Tendo em vista que o Commander mesão enfrenta uma quantidade absurda de remoções globais, você ter isso em campo significa que você vai poder se
desvencilhar de uma esmagadora maioria de remoções globais que você sofrer no seu mesão, certo? Porque você só não vai conseguir superar aquelas remoções globais menos, e você não vai conseguir superar as remoções globais de exílio, né? Aquelas que exilam. Tirando isso, todas as outras remoções globais você consegue contornar simplesmente sacrificando o espírito altruísta. E deck branco, a gente sabe que normalmente roda Sun Titan. E Sun Titan, a gente sabe que pode devolver para campo de batalha esse espírito altruísta. Então isso torna, assim, só agrega valor ao deck. O espírito por si só é idiota de forte por causa da habilidade dele, né? Você poder sacrificar e deixar suas criaturas indestrutíveis. Então você pode, muito bem, ser inclusive a pessoa que vai dar a remoção global, né? Você dá a remoção global, sacrifica o teu espírito, preserva os teus bichos, remove todo o resto de jogo e aí você ataca sem bloqueadores. Que tal? Às vezes esse ataque pode ser o ataque letal que vai tirar um ou mais oponentes do mesão. Excelente espírito altruísta, pode ter certeza que você vai ver ele rodando em muitos decks. O espírito da caça é um 3 manas 3/3 com lampejo. Quando ele entra no campo de batalha, cada outra criatura, ele não, cada outra criatura que você controla, que seja um lobo ou um lobisomem, recebe +0/+3. Ok, então a gente tem aqui um bicho extremamente condicional, né? O lampejo é bacana, elemento surpresa, sempre bom. Mas ele vai só poder pampar de resistência, não é nem de ataque, criaturas suas que sejam lobos ou lobisomens. Ou seja, tá óbvio que é um card só interessante para tribais, né, de lobisomem ou cartas que tenham muita ficha de lobo, de alguma forma. Mas o pump é só para resistência. Então é só para, de repente, preservar teus bichos que você atacou e você quer aumentar a resistência para que eles não morram, ou para você fazer um bloco mais sólido, né? Bloquear e aumentar a resistência dos teus bichos para que eles não morram. Então é uma carta só razoável, nada demais. Evolução Arcana é um feitiço de 3 manas que tem um custo adicional, que você precisa sacrificar um bicho, tá? Aí o que você vai fazer? Vai procurar em seu Grimório um card de criatura com custo de mana convertido igual ou menor do que X. Esse X vai ser 2 mais o custo de mana convertido da criatura sacrificada, certo? Aí você põe aquele card no campo de batalha, embaralha o seu Grimório, aí você exila isso aí. Então, se você, por exemplo, sacrificou um bicho de custo 3, você vai poder pegar um bicho de custo 5, tá? Ou menos, e colocar no campo de batalha. Basicamente, ele vai servir como um tutor. É um estilão Birthing Pod, né? Mas não é um Birthing Pod. Mas é um tutor pro campo de batalha, o que é excelente. Então você tem lá um bicho de, sei lá, 5 manas, você pode buscar um de 7 no seu deck por em jogo, né? Evolução Arcana é um tutorzão. Tutor normalmente vai para tua mão. Esse é um tutor para jogo, né? Então, Evolução Arcana é um feitiço excelente para o Commander mesão e tem o valor agregado de às vezes você poder sacrificar uma criatura e ainda extrair valor daquele sacrifício, né? Excelente de verdade. É uma pena que você só pode usar uma vez, né? Uma vez que você vai exilar a Evolução Arcana, mas normalmente isso vai ser para um efeito muito bom, né? Pegar alguma coisa e trazer para jogo algo extremamente relevante. Excelente feitiço. Pode ter certeza que você vai ver rodando em muitos decks de Commander mesão. O Flagelo Eterno é um bicho de 3 manas que você pode conjurar ele do seu exílio. E quando ele se tornar alvo de uma mágica ou habilidade do oponente, você vai exilar ele, tá? Olha, isso aqui, honestamente, é um bicho bem razoável, né? 3 mana, 3/3, tá? Quando ele se torna uma mágica, ele vai pro exílio. Aí você pode castar ele do exílio, tá? Honestamente, eu não vejo muito valor agregado nisso aqui para um Commander mesão. E não consigo pensar em algum deck que isso possa funcionar como agregando valor absurdamente. Okay? Sinceramente, não. Eu acho que é só isso que eu tenho para comentar. O Folião do Caos é um 8 manas. Pelo amor de Deus, isso é caro, né? Para fazer. Para um 3/4, ou seja, um corpo muito fraco,
para a quantidade de manas, né? Então vamos dar uma olhada no que ele tem de habilidades. Ele custa 1 a menos para ser conjurado para cada card de mágica instantânea e feitiço que tiver em teu cemitério. Tá bom? Então, se tiver muita mágica instantânea, muito feitiço no seu cemitério, 6 ou mais, né? Ele vai custar só 2 manas vermelhas. Então 2 manas vermelhas é um bicho 3/4 com destreza. E quando ele entra no campo de batalha, você descarta a mão e aí compra 3 cards. Olha, descartar a mão e comprar 3 cards é interessante para quando você não tem mão, para quando você tem uma carta na mão e ela é irrelevante, né? Porque aí você vai comprar 3 cards. Então eu concordo que isso é muito bom. E aí você está no processo fazendo um bicho 3/4. Tá? Agora ele só vai ser útil mesmo se você puder fazer ele pelo custo menor possível. Porque 8 manas para isso é meio complicado. Né? Então assim, ele é um bicho razoável, ele é um bicho bom se você puder fazer ele por uma quantidade menor de manas. Se você puder ele fazer por 2 manas, ele é um 3/4 que vai reciclar tua mão, por exemplo. Ele for a única carta na tua mão, por exemplo, ele vai te dar, é um 3/4 por 2 manas que vai, né, comprar ainda 3 cartas para você. Aí ele vira excelente. Só que esse excelente, ele é muito condicional, né? Então ele é só um bicho ok. Tá? Ele não é absurdo, mas não é ruim. Fugitivo da Cripta. É um zumbi de 1 mana, 1/1, tradicionalzão. Se tem uma habilidade, 2 manas vira, descarta um card, coloca no campo de batalha uma ficha de criatura preta 2/2 do tipo zumbi. Legal. Aí você vira 3 zumbis desvirados que você controla, compra um card e perde 1 ponto de vida. Tá bom. Olha, ele é um card que para um tribal de zumbis ele é bem interessante, né? Você poder, por exemplo, extrair valor aí de descartar cards que depois do seu cemitério vão voltar para o jogo. E zumbi tem muito disso, né? Zumbi volta zumbi para jogo. Então eu acho que você pode extrair um valor maior dele. Mas ele é 1 mana, 1/1, aí que você precisa virar 3 zumbis para comprar um card e perde 1 ponto de vida. Sabe, eu não acho ele espetacular. Eu acho ele simplesmente um card bom. Tá, não é bom, ele é razoável, tá? E, sei lá, se fosse só paga 2 mana, vira, coloca uma ficha preta, ele seria meio roubadinho, mas ele é só razoávelzinho, tá? Não vejo um valor extremo nisso aí, não. Esse guarnição de Hanweir, ou Hanwire, não sei, é aquela criatura que se funde com aquele terreno que a gente já viu, tá? Então, toda vez... A guarnição diz, toda vez que ela atacar, você põe no campo de batalha 2 fichas vermelhas 1/1 do tipo humano viradas e atacando. Isso é legal. A gente já sabe que no Commander Mesão é legal você produzir ficha, né? Por N fatores, né? E essas fichas entram virada, atacando, é mais valor ainda. Né? Eu acho legal essa criatura, porque ela é uma criatura que tem ela tem uma capacidade de produção de tokens muito elevada. E isso é muito legal, eu gosto desse tipo de mágica. Então, guarnição de Hanweir é muito bacana, ou de Hanwire, não sei. É uma carta bem bacana sim, principalmente na produção de token, na capacidade de produção de token que ela tem. Como ela entra cedo em jogo, é legal você sempre mirar naquele oponente que não tem muito bloqueador, ou não tem nenhum bloqueador, ou o bloqueador morre em combate, não mata a guarnição, né? Para você poder sair produzindo tokens o máximo que você puder, certo? Muito legal a guarnição. Aqui, essa metade desse card é exatamente o que acontece quando você faz a fusão do terreno com essa guarnição que a gente acabou de ver. Ela vira Hanweir, não sei, a cidade com torcida. É um 7/4 com atropelar ímpeto, e toda vez que ataca, você vai colocar no campo de batalha de novo aqueles tokens, né? Só que dessa vez eles são 3/2 do tipo Eldrazi, virado e atacando. Na fusão, toda vez que essa carta atacar, ela é bem forte, ela vai produzir tokens, o que é muito bom, e esses tokens são tokens fortes, né? São tokens 3/2, virados e atacando também. E a carta tem atropelar. Então é muito bom. Só que aquela história, se você perde por uma remoção, né, nessa criatura, se você toma uma remoção nessa criatura, você vai perder os 2 cards. O terreno e a guarnição vão para o seu cemitério ao mesmo tempo, tá? Aí você perde 2 por uma remoção só. Então, sei lá, eu não sei se vale muito a pena, honestamente. O Infiltrador do Cais é um bicho 2 manas 1/1 com esquivo, né?
Toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, você pode comprar um card. Se você fizer isso, você descarta um card. Toda vez que você descarta um card de criatura, você pode pagar 2 manas. Se você fizer isso, você larga um token em jogo. 3/2 Eldrazi, tá? É legal. É sensacional? Não é sensacional. É só um bicho ok. Eu colocaria num deck se eu rodasse azul? Não sei, eu pensaria muito. Provavelmente não. A menos que eu precisasse muito ficar descartando card, ou compra e descarta card. Se eu pudesse me aproveitar de alguma forma disso, aí provavelmente eu colocaria ele. Talvez eu precisaria analisar, mas não sei. Ele é só um bicho ok. Iteração final. Iteração final, se eu não me engano... não é, eu acho que não é. O verso daquela carta... será? Que fala dos magos? Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma voltada aqui rapidinho. Eu não sei se está... É difícil lembrar quais são os versos, né? Vamos lá. Aqui. O docente da perfeição. Quando ele vira um bicho 6/5. Então eu acho que é aquilo lá mesmo, hein, galera? Eu acho que aquele é o verso do card 6/5. Cadê o meu 6/5? Aqui. É isso mesmo. Ótimo. Então, aquele bicho que eu mencionei que joga bem na Azami, ele vira isso aqui. A iteração final. Que é o Eldrazi inseto, voador. Os magos que você controla recebem +2/+1 e tem voar. Vale lembrar que na face voltada para cima, esse card ele produz tokens de mago, né? Então ele vai pampar os magos que ele mesmo produziu. E aí toda vez que você conjura uma mágica instantânea ou feitiço, você vai de novo colocar uma ficha de criatura azul 1/1 do tipo humano mago. Então ele vai continuar produzindo fichas e ele vai pampar essas próprias fichas que ele produz, tá? Então eu já tinha falado que a frente daquele card era ótima, né? E o verso desse card continua sendo ótimo, na verdade vira excelente, porque não deixa de produzir tokens e pampa os próprios tokens, tá? Então, excelente card, fica válido aí na frente e no verso. O Juramento de Liliana é um encantamento lendário de 3 manas, que quando entra no campo de batalha, cada oponente vai sacrificar uma criatura. Eu já mencionei isso várias vezes, como eu gosto das palavras cada oponente juntas numa mesma carta, tá? Cada oponente vai ser sempre infinitamente melhor do que o oponente alvo para Commander Mesão. Então já tem um bom valor agregado em Juramento de Liliana, por ser um 3 manas que cada oponente vai ser obrigado a sacrificar um bicho. Você já vai conseguir extrair valor do Juramento de Liliana a grosso modo, né? Só fazendo esse encantamento. Aí ele fica lá em jogo e no início da etapa final, se um Planalta entrou no campo de batalha sob seu controle nesse turno, você vai largar um campo de batalha, no campo de batalha uma ficha 2/2 zumbi. Essa segunda habilidade ela já é muito mais condicional, né? Então eu duvido que algumas pessoas vão acrescentar isso no deck por conta dessa habilidade. Tirando, obviamente, o único caso de quem joga de Super Friends, né? De deck de Planinautas. Aí sim. Mas tirando isso, raramente alguém vai colocar isso no deck por causa desse segundo texto de habilidades, né? Normalmente vai ser por causa do primeiro, né? Cada oponente ter que sacrificar uma criatura. Só por isso o card já vale, é bacana sim. Ele serve como uma remoção, não vou dizer global, mas semi-global, vai. É bacana o Juramento sim, não é uma carta nem um pouco ruim, ela é bem interessante. Ladrão de Identidades é um 4 mana 0/3, que quando ataca, você pode exilar outra criatura alvo que não seja uma ficha. E aí, o interessante é que ela não diz que é uma criatura alvo sua. Pode ser sua ou do seu oponente, né? Se você fizer isso, o Ladrão de Identidades vai se tornar uma cópia daquela criatura até o final do turno. E aí você devolve o card exilado para o campo de batalha, sob controle de seu dono, no início da próxima etapa final. Isso é interessante por vários motivos, né? Porque ao atacar, você vai
ele já não vai ser mais um 0/3. Ele vai se transformar em algum outro bicho, né? E vai ter um valor agregado de poder exilar algum outro bicho, seja seu ou do seu oponente. Para que você exilaria, por exemplo, um bicho teu? Você exilaria um bicho teu para provavelmente você se beneficiar de algum efeito de quando o card entra no campo de batalha, né? Porque aí você vai poder tirar esse benefício de novo quando ele voltar para o campo de batalha na etapa final. Legal. Qual é a outra possibilidade que você pode usá-lo? Exilando, por exemplo, uma criatura de um seu oponente. Uma criatura do seu oponente, para quê? Por exemplo, para que uma criatura do seu oponente que de repente tá cheia de marcador, +1/+1, porque ele ganhou marcadores de alguma forma. Você vai tirar esses marcadores dessa criatura e vai devolver, quando ela voltar pro jogo, ela volta sem os marcadores, né? Então você pode usar para esse motivo. Ou simplesmente, ao exilar uma criatura de um oponente, você está obviamente tirando ela de combate, né? Você tira ela da possibilidade dela participar daquele combate. Então esse pode ser um outro motivo, né? Então, olha, eu acho o card bastante versátil. Obviamente que ele é um 4 mana 0/3, então ele é ruim como um bicho normal. Só que ele não vai ser quando ele estiver atacando, né? Quando ele estiver atacando, ele não vai ser um bicho 0/3, ele vai ser sempre alguma outra coisa. Então eu acho que esse bicho tem valor, sim. Eu não acho ele absurdamente forte, mas ele é um bicho de valor e essa versatilidade torna ele um card interessante, sim. Eu gostei do Ladrão de Identidades. Lanceiras de Talha. Por 5 manas é um 4/4 com iniciativa. Bastante decente, né? Um 5 manas 4/4 com iniciativa é um bicho decente. Agora, quando ele entra em jogo, você vai tutorar no seu Grimório, vai buscar lá um card lendário, revelar, colocar na sua mão e embaralhar seu Grimório. O que é o mais legal dessa carta? Ele não diz que você vai buscar um card de criatura lendária. Ele diz que você vai buscar um card lendário. Um card lendário. Ou seja, você pode buscar com Lanceiras de Talha um artefato lendário, um encantamento lendário, um terreno lendário, ou uma criatura lendária, né? O que você quiser que seja lendário. Então eu acho que o valor que Lanceiras de Talha agrega é infinitamente maior. A partir do momento em que você sabe que você tem coisas lendárias no seu deck e quer buscar essas outras coisas lendárias, né? E não ser uma restrição para criaturas é espetacular. Porque você está basicamente fazendo, olha, eu vou fazer por 5 manas aqui, eu vou lá no meu Grimório, vou buscar um card lendário, vou revelar para vocês e vou colocar na minha mão. É como se fosse um tutor de 5 manas para qualquer card lendário do seu Grimório e, como bônus, eu tô largando um 4/4 iniciativa aqui no campo de batalha. Lanceiras de Talha é um belíssimo de um card, que você pode ter certeza que você vai ver rodando em muitos decks de Commander. Massa Infiltradora, por 1 mana é um bicho 1/3. Legal, né? 1 mana 1/3 é um corpo fora do normal aí para curva, né? Toda vez que Massa Infiltradora causa dano de combate a uma criatura, aquela criatura se torna uma cópia de Massa Infiltradora. Isso é interessante. Então a criatura toma dano de combate, ela vira uma cópia de Massa Infiltradora. Então, basicamente, a única coisa que não vai acontecer é você remover marcador se a criatura que se transformar na Massa Infiltradora tiver marcador, né? Ela vai continuar com os marcadores. Mas se tornar uma cópia é bacana, porque basicamente você pode bloquear alguma criatura que você não queira que sei lá, que fique no campo de batalha, porque prejudica de alguma forma. Você transformar ela em Massa Infiltradora, você de repente está transformando uma criatura forte numa criatura aí mais fraquinha, né? Ela é interessante, eu acho que ela é minimamente interessante e ela pode ser vista assim, eu acredito que tem espaço para ela em alguns tipos de deck, sim. Não é absurdo, mas é interessante. Missionário de Emrakul, por 3 manas é um 3/2, um corpo ok. Aí você vira, sacrifica ele
e qualquer número de outras criaturas que não sejam Eldrazi, você vai largar no campo de batalha uma criatura incolor 3/2 do tipo Eldrazi Horror para cada criatura sacrificada dessa forma. Eu vejo valor nesse bicho para decks do estilo Swarm, né? Decks de muitas fichas. Deck que produz muita ficha 1/1, sabe? De Saprófita, ficha de Esquilo, sei lá, ficha do que você quiser, mas fichas mais fraquinhas. Aí eu vejo valor nesse cara, porque basicamente o que você pode fazer é tá com o campo lotado de ficha fraquinha, lá ficha 1/1, tá com ele em jogo já há alguns turnos, de repente. Você pode fazer isso no passe, né? No passe você sacrifica ele e aquele monte de outros tokens 1/1 que você tem, de Esquilo, de Saprófita, sabe? Aí você vai largar uma cacetada de bicho 3/2 Eldrazi e desvirar e fazer o teu turno. Aí você tá com o teu turno com bichos 3/2. Né, ao invés de bichos 1/1. E se você tiver lá um Beastmaster Ascension em jogo, de repente já turbinado, isso vai ser muito valor. Ou então no seu turno, você desvira e faz um Craterhoof Behemoth, né? Que tal? Fazer aquele Craterhoof e pampar os teus bichos, fazer aquele combate absurdo, atropelando o overrun da vida, sabe? Eu vejo valor nesse missionário de Emrakul para alguns tipos mais específicos de deck, mas vejo muito valor para o Commander Mesão. Ele é um belíssimo de um bicho, se bem utilizado, você pode tirar muito proveito disso e até promover ataques letais. Bela carta. Niblis da Geada. 4 manas, 3/3 voar com destreza. Toda vez que você faz uma mágica tratando um feitiço, você vira a criatura alvo que o oponente controla e ela fica congelada por um turno, né? Ela não desvira. Legal. Não vejo um valor absurdo nesse card, mas vejo algum valor nele sim, tá? Em alguns tipos específicos de deck. Acho que não tenho muito mais o que comentar. Observador de Ulvenwald. Por 6 manas é um 6/6. Um corpo decentíssimo, né? Toda vez que uma criatura que você controla com resistência igual ou superior a 4 morrer, você compra um card. Cara, tem valor nesse bicho. Né? Porque, por exemplo, se ele morrer, você vai comprar um card já com ele. Né? Você vai conseguir tirar proveito disso. Então já é bom. Né? Agora, ele ficando no campo de batalha e você tendo outras criaturas que vão morrer, você consegue comprar mais cards, né, com ele. Se você tiver ele em jogo, tiver vários bichos em jogo, com resistência 4 ou mais, e se tomar uma remoção global, ele vai trigar várias vezes. Vai trigar para ele e vai trigar para cada outro card que morreu com resistência superior ou igual a 4 naquele turno, né? Então é um card bem legal, o Observador de Ulvenwald. Eu não acho ele espetacular, mas eu acho ele de muito valor agregado sim. Obviamente que você não vai jogar isso em decks que você não tenha muito bicho de resistência igual ou superior a 4, né? Precisa jogar isso de repente num deck com uma quantidade maior de criaturas que você possa tirar proveito legal dele, tá? Mas é um card bem decente, o Observador. Eu gostei dele. Ocultista Stromkirk é um atropelar 3/2 por 3 mana. Toda vez que causa dano de combate ao jogador, você vai exilar o card do topo e aí você pode conjurar aquele card, tá? E ele tem aí uma loucura. Olha, razoável, né? Nada demais, tá? Nada de sensacional nesse card aqui. Vamos para a próxima, que é a Oferta Inofensiva. Esse card é interessante, né? O flavor dele é bacana. O oponente alvo vai ganhar o controle de uma permanente que você controla. Tá. É o seguinte, esse card ele parece ruim, né? Para que você doaria um card seu para um seu oponente? Olha, por alguns motivos. Existe um tipo específico de deck de Commander que é um deck de troll, né? Um deck que fica trollando
os oponentes. Então é um estilo de deck em que você monta para ver o caos na mesa. E você vai ser aquele agente do caos na grande maioria das vezes, tá? Então o que acontece? Você vai colocar cards no seu deck que sejam cards ruins, que prejudicam você, né? E aí você vai fazer essa carta e depois doar essa carta generosamente para algum oponente seu, né? Tipo, vamos supor que você tenha lá um artefato que diz assim: na sua etapa final, toda vez que for o seu etapa final, descarta sua mão, tá? Só isso. Vamos supor que existe uma carta que faça isso. Você fala: meu, para que cargas d'água eu colocaria isso no meu deck? Para você fazer uma oferta inofensiva. Então você faz essa mágica, né? Que, por exemplo, faz você descartar sua mão na etapa final. Aí você faz essa oferta inofensiva e doa essa carta generosamente para um seu oponente e fode ele e trola ele. Então, oferta inofensiva com certeza tem espaço de sobra nesses decks do estilo Throw, os decks do estilo de caos, né? Você pode ter certeza que se você enfrentar um deck desse tipo, a oferta inofensiva vai estar lá e você vai ter que aceitá-la de bom grado. Bem legal essa carta, adorei essa arte inclusive, e esse flavor ficou muito bacana. Persuasão das Eternidades Cegas. A Persuasão das Eternidades Cegas é um feitiço de 3 manas que você pode escolher um card de Eldrazi que esteja fora do jogo ou no exílio, e aí você revela ele e coloca na sua mão. Olha, se você colocar isso no seu deck, você vai partir do princípio de que você vai ter um Eldrazi seu exilado por algum motivo, né? E aí você vai poder pôr ele na sua mão. Agora, honestamente, eu não vejo isso jogar em lugar nenhum, né, no Commander. Sinceramente, eu não sei por que alguém colocaria isso no seu próprio deck. Eu sei que Eldrazi são facilmente alvos de remoções, porque Eldrazi são Eldrazi, mas, honestamente, não sei. Eu não vejo muito valor nisso aqui. Protótipo Lupino. 2 manas, é uma criatura artefato. Só que é um 5/5 por 2 manas. Então, peraí. Tem alguma coisa errada aí. Ele tem que ter alguma desvantagem, né? Não é possível. Agora, vamos dar uma olhada lá. Ele não pode atacar e também não pode bloquear, a menos que um jogador não tenha nenhum card na mão. Então ele é um bicho muito condicional, né? Ou seja, é um 2 manas 5/5 que, se todo mundo tiver pelo menos um card na mão, ele não faz nada. Absolutamente nada. Ele é basicamente um artefato que vai ficar lá em jogo, né? É um artefato. É uma criatura artefato, mas é. Olha, eu acho esse bicho muito razoávelzão. Ele até pode servir para de repente, alguma sinergia com outros cards, mas honestamente eu não consigo pensar em nada de interessante. E eu não consigo ver muito espaço para ele não, em alguns decks. Vamos para Providência, que é um 7 manas, é um feitiço que diz o seguinte: você pode revelar esse card da sua mão na abertura do jogo. Se você fizer isso, na sua primeira manutenção, você vai começar com 26 de vida. Ou na verdade você vai perder vida e ficar com 26. Tá? Legal. Se você está num Commander mesão em que sua vida começa com 40, para que você vai colocar esse card no seu deck para começar com 26? Que você é vida louca? Não, né? Não. Isso aqui só serviria para turnos muito tardes do jogo em que você tá com 10 de vida e aí o seu total torna-se 26, aí você ganha vida até chegar a 26, né? Agora, honestamente, por 7 manas, um feitiço que vai te levar a 26 de vida, tem coisa tão mais interessante para usar do que isso. Providência é um card horroroso para Commander mesão. Eu não consigo imaginar você usando isso aqui, ou algum deck usando isso aqui, seja pelo motivo que for. Taria Voldaren é um vampiro horror de 5 manas, ele é um 3/3. Aí você sacrifica 3 outras criaturas e você transforma ele.
né? E tem um custo aí de loucura. O que você transforma ele? Nisso aqui, ó, que a gente viu no início do vídeo, na abolidora de linhagens. Porque quando ela se transforma em abolidora de linhagens, algum oponente à sua escolha lá vai sacrificar 3 criaturas. Então, essa habilidade aqui é bem legal, né? A gente já comentou isso. E aí a face voltada para cima dela é isso aqui. 5 manas é um 3/3 voar. Você sacrifica 3 outras criaturas e transforma ela. Então, o porém, né, que para você transformar você precisa sacrificar 3 outras criaturas. Então ela não se transforma por um custo baixo, né? Vem um custo aí bem elevado, que é precisar sacrificar 3 outras criaturas. Então existe um porém, né? No deck certo isso talvez rode, um deck em que você coloca você tem facilidade de colocar token em jogo, ou você gosta de jogar com Pacto da Sepultura, né, com Grave Pact, e aí ao sacrificar suas outras 3 criaturas, você já obriga os seus oponentes aí a cada um sacrificar uma, e aí quando vira alguém mais vai ser obrigado a sacrificar mais 3, aí eu vejo o valor. Então ela é interessante sim, ela não é nada ruim, mas no deck acho que certo, né, não é em qualquer deck que ela vai rodar não. Reivindicação Esplêndida. Por 4 manas a gente tem um feitiço que devolve todos os cards de terreno do seu cemitério para o campo de batalha virados. Ok, isso é legal. Às vezes a gente enfrenta oponentes aí que vão fazer destruição de lands em massa, né? E aí você vai poder com isso aqui voltar para o jogo, porque você devolve tudo do seu terreno, do seu cemitério para o seu campo de batalha, e se recupera, né? O problema é que você vai ter que castar isso aqui, né? E aí você tem que pagar 4 manas para fazer esse feitiço. Então vai funcionar legal se alguém deu uma remoção global de lands e você tinha, sei lá, artefato em jogo. E aí você consegue com uma florestinha lá que você baixar depois e usar os seus artefatos que produzem mana, né? Você vai poder recuperar todos os seus terrenos aí de volta. Isso é bom. Isso em alguns decks é ainda melhor, principalmente depois do sapão, né? Do Gitrog. Eita, nós. Difícil falar o nome dele. Mas do sapão, esse tipo de card, ele obviamente ele cai como luva, né? Mas a grosso modo, pensando em decks gerais, isso é bacana sim, para você se recuperar de algumas coisas, é legal. Eu gosto de Reivindicação Esplêndida e é bem provável que a gente veja isso em alguns decks de Commander sim. Sacerdotisa do Salão do Sangue. É um 4 manas, 4/4, excelente relação custo-corpo, né? Bem decente. Toda vez que ela entra no campo de batalha ou ataca, se você não tem nenhum card na mão, aí ela dá 2 de dano à criatura ou jogador alvo. Tá, e ela tem uma loucura lá, né? Pra você castar ela alternativamente. É legal a habilidade, mas ela depende de você não ter card na mão. Então isso torna a habilidade bem razoável e torna o card, por consequência, bem razoável. A Salvação Sombria é um feitiço de mana preta X, e aí você vai colocar, ou o jogador alvo, vai colocar no campo de batalha X fichas de criatura preta 2/2 zumbi, e aí em seguida uma criatura alvo vai receber -1/-1 até o final do turno para cada zumbi que você, ou aquele jogador, né, controlar. Então basicamente é isso. Você paga 1 mana, e aí para cada 2 manas que você pagar, além dessa primeira, né, para cada 2 manas, um zumbi 2/2 e -1/-1. Aí mais 2 manas, mais um zumbi 2/2 e aí -2/-2 no total, né, para uma outra criatura alvo. E assim por diante. Isso é legal, né? Deck preto a gente sabe que tem Urborg, a gente sabe que tem Cofre da Cabala, a gente sabe que pode ter, se for um mono black que tiver lá bastante devoção, tem Nictus, então dá para fazer muita mana com isso e dá para encher o campo de batalha de zumbi e dá para, no processo, além de fazer um monte de ficha, dar uma belíssima de uma remoção, porque menos é uma remoção muito boa, sempre, né? Numa criatura alvo que um jogador controlar, tá?
Muito legal, Salvação Sombria, bem provável que a gente veja ela rodando em bastante decks, tá? Bem legal, gostei. Sanatório da Cordilheira de Geyer? Imagino que seja isso. Não sei se é Geyer, acho que não, acho que é Geyer. É um terreno lendário que adiciona incolor a sua reserva de mana e tem uma habilidade que é: paga 2 manas, vira, cada jogador compra um card e depois descarta um card. Eu gosto desse terreno, né? O fato dele ser lendário, dane-se, porque basicamente isso no Commander mesão não faz diferença alguma, né? Então isso pra gente é irrelevante. O fato dele ser lendário ajuda se você tem as lanceiras. A gente comentou das lanceiras, você pode tutorar esse terreno com elas, por exemplo, né? Então ele até é um valor agregado, além de não ser um impedimento pra gente no Commander mesão, ele tem um valor agregado. Você adiciona uma mana incolor, ok, isso talvez seja ruim se você joga num deck de algumas cores, né? Mas ele tem um efeito bacana. Cada jogador compra um, depois descarta um card. É bom para reciclar cards na sua mão que são inúteis. É bom para ativar loucura. É bom para tirar cards da mão do seu oponente. Se o teu oponente tem um card na mão dele, você sabe qual é, e você não quer que aquele oponente seu fique com aquele card na mão, usa habilidade, obriga ele a descartar aquele card. Isso é bacana demais. Eu gosto desse terreno e ele facilmente vai ver jogo no Commander. Santificador de Almas, por 4 manas, é um 2/3, humano clérigo. Toda vez que outra criatura entra em campo, ele recebe +1/+1 até o final do turno, né? E aí paga 3 manas, exila um card do cemitério e coloca uma ficha branca do tipo 1/1, espírito com voar. Eu acho esse card simplesmente bem razoável, nada demais nele aí. Separador de Almas, 3 manas, artefato. Aí você paga 5, vira, sacrifica esse artefato, exila o card de criatura do seu cemitério. Você vai colocar uma ficha no seu campo de batalha que é uma cópia desse card. Espera aí. Desculpem aí. Uma ficha que é uma cópia desse card, só que ela é 1/1. Só que ele é um espírito e tem voar. E aí você vai colocar no campo de batalha uma ficha de criatura preta do tipo zumbi, com poder igual ao poder daquele card, resistência igual à resistência daquele card. Então basicamente você está separando literalmente a alma de uma criatura que esteja no seu cemitério. Obviamente que você só pode usar isso uma vez, você vai sacrificar esse artefato, né? E aí você vai produzir 2 fichas. Uma ficha 1/1, que é um espírito com voar, e uma ficha de zumbi, XX. O X é poder e resistência daquele card que você exilou. Isso é legal? É legal, você vai produzir 2 fichas, só que você só pode fazer isso uma vez, então ele não é tão bom. E ele é meio carinho, né? 3 manas para fazer, depois 5 manas para fazer. Honestamente, não gostei. O supressor de mágicas é um 2/3 por 3 manas, Azorius. Que ele tem lampejo, elemento surpresa. E ele tem voar, bacana. Quando ele entra em jogo, você vai exilar uma mágica com custo de mana igual ou inferior a 4. E aí quando ele deixa o campo de batalha, o dono do card exilado pode conjurar aquele card sem pagar o custo de mana. Basicamente o que você faz é atrasar alguma mágica que você não gostaria que acontecesse, que resolvesse naquele momento, tá? Então você vai usar o elemento surpresa dele de lampejo, vai fazer ele entrar no campo de batalha e vai exilar aquela mágica, né? Agora, é custo de mana igual ou inferior a 4. Então ele é condicional, né? Ele não acerta tudo. Então ele é bom? Ele é bom. Ele é excelente? Não é excelente, mas ele é bacaninha sim. Tá? Isso aqui provavelmente vai ver jogo em alguns decks. O único problema é ele ser Azorius, né? Então isso restringe um pouco o uso dele. Mas ele é bom, não é sensacional. Thalia, Cátara Herege. Por 3 manas é uma criatura lendária, ou seja, pode ser general, do tipo humano soldado. É uma criatura que tem iniciativa, um belo de um corpo, né? 3/2, com iniciativa, é um corpo bem bacana. E as criaturas e os terrenos não básicos que seus oponentes controlam entram virados no campo de batalha. Isso torna a Thalia uma criatura bastante relevante para o Commander mesão, bem forte mesmo, e ela é ainda melhor para decks do estilo Stacks, que a gente já tratou aqui na série Arquétipos, né? A gente tratou do deck Stacks, e a Thalia é simplesmente uma adição muito forte para decks desse estilo
stacks. Gostei da Thalia, ela pode ser general, que é melhor ainda, obviamente é só mono white, mas ela é muito bacana, pode ter certeza que a gente vai ver ela rodando em decks como uma criatura normal, e pode ter certeza que a gente vai ver decks montados com ela como general, porque ela é forte sim. Para terminar, a gente vai para a Turba do Cemitério do Cadafalso, que é um zumbi de 6 manas e ele é um 0/0. Na verdade, ele é um 5/5, tá? Porque ele entra em jogo com 5 marcadores +1/+1. E aí, toda vez que um jogador, não é você, não é só você e não é só um oponente seu, né? Os seus oponentes, é todo mundo. Toda vez que um jogador fizer uma mágica, você vai lá e remove um marcador dele. Se você fizer isso, você vai colocar em jogo um zumbi 2/2 preto. Basicamente, eu gosto desse bicho. Ele é basicamente um 6 manas 5/5 que entra em jogo, você vai lá, provavelmente você vai fazer ele, sei lá, final do seu turno, né, antes de você passar. Você vai falar assim, ó, fase principal número 2, estou fazendo esse bicho aqui, vai lá, passei. Aí o teu oponente vai desvirar, vai fazer uma mágica, ele é um 4/4 e aí tem um zumbi 2/2. Aí teu oponente faz outra mágica, ele é um 3/3 e tem um zumbi 2/2, dois zumbis 2/2, né? Ou seja, ele vai se transformando em vários zumbis 2/2, né? Então, ele é um 6 mana 5/5, que na verdade, quando ele morre, a partir do momento que ele morre, por os seus oponentes terem feito um monte de mágica e ele perder todos os marcadores dele, ele vai se transformar em 5 zumbis 2/2, ou seja, ele tem um total de poder e resistência que ele é capaz de produzir de 10/10, né? Em valor agregado, né? Então eu acho essa turba excelente como um card para você usar no Commander mesão, porque ele se transforma em vários bichos, né? É um zumbi, decks tribais de zumbi conseguem fazer zumbis voltarem do cemitério para jogo, que é ainda melhor, torna esse bicho ainda mais interessante, né? Se você tem decks, não necessariamente de zumbis, mas decks que você consegue voltar mágicas do cemitério para jogo, esse bicho é ainda mais interessante. Então eu só vejo vantagens nele, só vejo valor agregado nele, ele é muito bom. Ele só não vai ser bom se você fizer ele e alguém der uma remoção logo cedo, né? Ainda que alguém faça uma remoção nele, tipo um destrua a criatura alvo, ao castar a mágica de remoção, você já conseguiu fazer um zumbi, né? Porque é no momento em que um jogador conjura. Então não tem como ele não ter valor extraído dele, né? Não tem como ele ser ruim. E em alguns tipos de decks ele se torna uma criatura ainda mais ignorante, ainda mais idiota na capacidade que ela tem de produzir tokens e ficar voltando do cemitério. Putz, isso é muito ridículo. Eu gostei muito da turba e pode ter certeza que ela vai ver jogo em vários tipos de decks de Commander mesão. E galera, com isso a gente conclui aqui a nossa análise profunda dos cards raros, que estão muito bons, né? Assim, a grosso modo, se a gente for pensar agora em tudo que passou, tem muita coisa boa que foi comentada, foi analisada como card bom, né? Excelente adição, que vai ver jogo com certeza no Commander mesão, ou já tá vendo jogo, né? No Commander mesão. E a gente volta em breve para terminar a Lua Arcana com análise profunda das cartas míticas raras da coleção. Obrigado pela paciência de vocês por acompanhar esse vídeo até agora. Se bobear, ele ficou com a mesma duração dos cards incomuns, só vou saber isso editando. Mas obrigado, pessoal, pela paciência. Grande abraço a todos.